Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos ver quantos gatos pingados tem hoje. Ter muitos gatos pingados. Oi? Vão ter muitos gatos pingados. Quantos tem com você aí, Suzana? Suzane? 7. Ah, tá bom. Então já fico mais animado. Eu te falei que foi Mas hoje tem um jogo do Brasil também. Mas o Brasil perdeu. Eu estou torcendo para a Croácia, para aquele povo lá ter alguma felicidade no meio dessa guerra toda. Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu vou esperar, como sempre, 5 minutos, os retardatários. Às 8h05 a gente começa, ok? Oi, Leila, tudo bem? Estamos escutando bem? Sim, perfeitamente. É que eu estou falando bem baixinho aqui. Quer dizer, baixinho não, estou falando normal aqui, afastado do computador. Tu come como são e fala como doente? Oi? A minha avó dizia, quando a pessoa falava muito baixinho assim, que comia como são, como se fosse são, e falava baixinho como se fosse doente. Pode ser. Bom, pessoal, vamos começar então. Nem vou esperar os 5 minutos, já tem uma cota aí razoável. Antes de começar, vou colocar algumas coisas pessoais. A gente está iniciando esse estudo bem numa época de final de ano, que sempre tem recesso, etc. e tal. Na sexta-feira que vem eu estou viajando. Então, e onde eu vou não dá para mim fazer essa live. E na outra sexta já é Natal, é dia 23, eu acho, 23, que eu também vou estar em Porto Alegre. Então, aí nós vamos voltar só no ano que vem. Aí eu estava olhando as datas, tem 2 datas interessantes. Ou a data que eu acharia muito boa para começar é dia 13, que, por sinal, é uma sexta-feira 13, né? Aí já dá tempo de todo mundo ter voltado, se acomodado, etc. Ou então dia 6. Aí nós vamos fazer verificar lá como é que está o interesse do pessoal. Eu já falei, vou repetir algumas coisas que eu já falei nas outras 2 lives anteriores, porque tinha poucas pessoas, então muitos não estão ao par. Primeiro, assim, eu criei esse grupo por sugestão da Suzana, mas eu não tenho vínculo com nenhum grupo, entende, específico, assim. Esse material que nós vamos estudar, inclusive eu estou estudando, aprendendo muito, agradeço a Suzane ter me colocado nisso, porque eu peguei esse material há mais de 10 anos, estava aqui no meu computador, tinha simplesmente dado uma geral por cima, e de repente, com esse compromisso, aí eu comecei a estudar e vi a quantidade de informação, a riqueza que tem esse material, que eu fiquei impressionado. Então, estou aprendendo muita coisa. Tentei entrar em contato tem um e-mail e um site,
mas não consegui, porque o site não existe mais, entra lá no Oriente e o e-mail não me dá resposta, diz que não existe. Como na época tinha uma orientação lá que podia fazer o download, então, felizmente, eu baixei. São umas 50 apresentações em PowerPoint. Algumas têm 20 slides, outras têm 50, e nós vamos verificar a relação do material não, do conteúdo programático, vamos dizer assim. Daqui a pouco eu vou passar, que vocês vão ver que abrange muita coisa, muita informação. E o título do trabalho que eles fizeram, que eu não sei quem foi, se chama Mediunidade e Apometria. Não é mediunidade na apometria. Então, fala sobre mediunidade e fala sobre apometria. E faz uma junção das duas, mas especificamente tem muito material sobre mediunidade, né? E muita referência bibliográfica, e tem algumas apresentações que vão ficar, no meu ponto de vista, um pouco enfadonhas, assim, porque é texto, só que é texto em cima do assunto que a gente está estudando. Mas a gente vai passando parágrafo por parágrafo e vou explicando. Eu já coloquei assim, eu não vou abrir para perguntas no meio da live, isso aqui é como se fosse não, é uma live, eu vou começar a apresentação, vou até o final, lá no final a gente conversa, tá? Para evitar, uma das coisas que me desestimulou em grupos de reunião, como é que se diz assim, presencial, e começa a derivar, entra assunto particular, e depois tem que ficar chamando a atenção, tem que voltar, começa a se achar como ditador, etc. Então, perde o fio da meada, entende? Então, como a Suzane falou, online, eu achei muito interessante. Então, vamos deixar de papo. Eu vou compartilhar a apresentação e aí a gente vai conversando sobre, tá? Aquila, posso fazer uma pergunta antes de começar? Sim, bem rápido e breve. Pois não. Quem está falando? Essa é a Amanda. Pois não, Amanda. Será que na próxima semana que tu vai viajar e não vai poder dar aula, não teria como dar em um outro dia? O lance é que todos os outros dias, só se for na terça-feira. Porque fica gravado, aí se por um acaso outra não puderem estar ao vivo, quem não puder estar no momento, mas assistir depois, né? Só para a gente não ficar tanto tempo. Eu fico muito desestimulado fazendo uma live para 1 ou 2 gatos pingados. Eu prefiro contar hoje assim, sabe? E na semana que vem, eu tenho todos os dias, a segunda, terça, quarta e quinta, ocupados. E na quinta eu vou fazer uma companhia no hospital, só volto 9 horas, 9h30 à noite para casa. Aí não tem condição. Na terça-feira, o grupo de Lages encerrou, só seria na terça-feira. Mas eu fico muito em cima, eu prefiro deixar para o ano que vem. Então, mas no final a gente conversa mais um pouco, vocês vão pensando aí. Eu vou, então, compartilhar. Então, mudou a tela aí, pessoal. Ô, pessoal, alguém me responde, mudou a tela aí? Sim, entrou uma tela nova do seu lado. Tá, entrou o título, grupo, palestra e estúdio, tem que saber se está funcionando aqui. Deixa eu ver. Tá funcionando. Então, vamos começar. Então, o título do trabalho, do estudo, é Mediunidade e Apometria. Como eu já expliquei, vai falar sobre os dois assuntos e depois, de vez em quando, interrelacionar os dois, tá ok? Quais são as fontes desse estudo? Primeiro, Eliette Moraes Santana, hoje, inclusive, o assunto que nós vamos falar, eu peguei muito material aqui da Eliette, que deu um curso lá, em Lages, no grupo Nova Era, tá? Que eu tenho esse material que a dona Neuza me
me disponibilizou anos atrás. E esse site aqui que eu não consigo mais acessar, tá? E imagens do Google. O que nós vamos verificar nesse estudo, se a gente for até o final, tá? Aqui já está na ordem, na sequência. A gente já viu essa parte aqui, média e mediunidade. Eu vou colocar sempre, depois de cada live, eu vou colocar o vídeo, a palestra, e vou disponibilizar a apresentação em PowerPoint, tá? Então, se alguém quiser, pode fazer o download tanto do vídeo como do PowerPoint e estudar, que eu acho interessante. Na semana passada, nós vimos despertamento das faculdades mediúnicas. Isso aí já está lá no grupo, tanto o vídeo como o PowerPoint. Tá? Hoje, nós vamos ver tipos de médiuns e sintomas mediúnicos. Se der tempo, a gente entra em sintonia, tá? Talvez até seja interessante a gente verificar esse assunto também, deixando esse desenvolvimento e educação mediúnica, que já é mais extenso. Aqui está resumido, tá, pessoal? Alguns títulos aqui são duas, três apresentações, então são 2, 3 reuniões, tá? Mas está reduzido. E está numa ordem crescente. Quando a gente chegar aqui em corpos espirituais, por exemplo, nós vamos levar muito tempo, porque eu vou passar tanto o material dessa fonte aqui, como lá do Geone, tá? E mais algumas coisas que eu coloquei. Tá? Então, nós vamos, acho que, ficar um mês estudando sobre corpos espirituais, mas é um assunto que já vai ser bem interessante para quem trabalha com apometria, né? Mas também para quem está entrando nessa área de assistência mediúnica para saber o que acontece durante o atendimento. Depois, desacoplamento dos corpos, aura, fluido vital, chakras, teletérica, glândulas, fenômeno de incorporação, formas de pensamento, que são umas 4 ou 5 apresentações, dando ondas ou vibes, até chegar lá no final. Isso vai levar um tempo. Se a gente for até o final, é capaz de ter material aí para mais de um ano. Para mais não, para um ano, tá? De trabalho, eu acho. Então, hoje nós vamos ver o seguinte. Primeiro, nós vamos ver tipos de médiums e depois sintomas mediúnicos, tá? Eu estou considerando, embora eu sei que tem muita gente aí que não é principiante, estou considerando a partir do zero, tá? Como se a pessoa não soubesse nada, tá? Então, vai dar uma boa base, tá? Mas antes eu vou fazer, de vez em quando, eu vou colocar isso, que são essas observações importantes, para lembrar o pessoal desses tópicos que nós vamos passar agora aqui, tá? Por exemplo, falando sobre a apometria. A apometria não é filosofia, não é doutrina, tampouco religião. Tá? É um conjunto de técnicas desenvolvidas lá em Porto Alegre pelo Dr. Lacerda de Azevedo, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, que ele começou. Tá? É uma técnica avançada de desdobramento do agregado espiritual. Desdobramento do agregado espiritual quer dizer o seguinte, nós vamos estudar isso mais tarde também, a gente não é só esse corpo físico, a gente tem uma parte espiritual também, e no total, o homem setenário, que a gente chama, são 7 corpos. Isso já é um conhecimento bem milenar lá no Oriente. Aqui no Ocidente já não tanto, é mais novo. Tá? Então, através das técnicas que o Lacerda desenvolveu, se consegue fazer o desdobramento deste agregado e nós conseguimos, então, ter acesso ao plano astral mental. E aí, isso é utilizado na apometria para os atendimentos. Tá? Tem 2 livros do Lacerda que são interessantes lerem. Esse aqui é o primeiro, Espírito e Matéria, já está na 2ª edição, quer dizer, numa edição, acho que é a 2ª. E tem esse NG Espírito, que é bem interessante, porque ele fica relatando
casos que foram atendidos lá no centro em Porto Alegre. Tá? Isso aqui, vamos dizer, seria mais prático, assim. Mas os dois são bem didáticos. E para quem quiser trabalhar com apometria, é fundamental ter acesso para saber o que está fazendo, porque a responsabilidade é muito grande. Tá? E além desses dois aqui, eu recomendo esse aqui, que é Desobsessão Apometria, do Vitor Ronaldo Costa, que foi colega durante 6 anos do Lacerda. Tá? Os dois já faleceram, já estão no outro plano. E lá no grupo eu já disponibilizei uma relação que eu peguei de um outro curso. Tem 38 obras sobre esses assuntos aqui. Para quem tem interesse em apometria, muito interessante são os livros do Ramatiz, que é tipo pergunta e resposta bem objetivas, para aprender muito lá também. Tá? E o que o nosso amigo Allan Kardec falou lá no Livro dos Médiuns, capítulo 194? O Espiritismo. Eu sempre falo que eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro falar doutrina espírita. Não gosto tudo que é isso, coisa pessoal minha. Marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrarem estar em erro, ele vai se modificar e vai aceitar, vai se adaptar. Lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora. No perispírito é onde se encontram os outros corpos. E o que eu ia falar? Me escapou o assunto. Se novas descobertas demonstrar estar em erro. Tá. Então, pelo seguinte, existe muito espírita que a gente chama ortodoxo, que não aceita, por exemplo, a apometria, os estudos apométricos. Tá? Mas eu, no meu entendimento, o pensamento, a imagem que a gente tem hoje do Kardec, que há 150, 160 anos atrás revolucionou os conhecimentos sobre a espiritualidade, ou vamos dizer assim, trouxe à luz esse lado da outra dimensão. Eu acredito que daqui mais 150 anos, vamos supor assim, o Lacerda vai ter o mesmo papel que o Kardec teve há 160 anos atrás. Porque o Kardec deu continuidade, e tudo com os estudos científicos, tá? Estudos científicos, deu continuidade ao que o Kardec fez desenvolvido. Tá? Falando em apometria, tem alguma interferência, algum celular, alguma coisa aí. Pré-requisitos, falando em apometria ainda, para um bom trabalho apométrico. Também tem a base dos ensinamentos da doutrina espírita, que são o Livro dos Espíritos, que tem uma conotação mais científica. O Evangelho segundo o Espiritismo dizem que tem uma conotação religiosa, porque ele relaciona algumas passagens que dizem que Jesus vivenciou, e, no meu entender, tem muita coisa lá que foi manipulada, mas isso é uma coisa pessoal minha. E quando vocês lerem alguma coisa do Evangelho ou da Bíblia, tem aquela história, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Leiam bem e não acreditem em tudo piamente como está escrito lá, porque tem muita coisa que foi alterada para manipulação da humanidade. Tá? E o Livro dos Médiuns, que é bem interessante, que é sim a doutrina, então tem muita informação sobre justamente o assunto que a gente está desenvolvendo. Isso aqui é básico, as obras básicas são básicas, isso é um pleonasmo. Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, então o que nós vamos ver? Nós temos esse amigo Lego aí que nós vamos seguir durante algumas apresentações. Esse Péricles Roberto aqui, esse que é o e-mail que eu estou tentando entrar em contato, volto dizendo que não existe,
E esse site que também eu não tenho acesso, parece um negócio lá do Oriente, uma escrita que eu não entendo. Tá? Então, vamos lá. Allan Kardec, começando pelo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 16. Essa aqui é uma obra mais recente do Livro dos Médiuns, tá? Que foi, vamos dizer assim, entre aspas, traduzida para um linguajar mais acessível. Porque quando a gente lê os originais lá do Kardec, às vezes fica meio rebuscado, tem que fazer uma tradução do que ele está dizendo. E aqui, então, já usou uma linguagem mais atual. Né? Então, segundo o Kardec coloca lá, nós temos duas espécies, podemos dividir didaticamente, vamos dizer assim, duas categorias de médiuns. Né? Médium de efeitos físicos e médiums de efeitos inteligentes. Então, nós vamos começar a relacionar, falar um pouquinho, muito vamos passar assim, muito rapidamente, sobre cada tipo. Não vamos relacionar todos, porque existem mais, outros ainda, mas só para ter uma ideia da diversidade de sensibilidades que existe. Tá? Aqui no Livro dos Médiuns, ainda médiuns sensitivos. O que é um médium sensitivo? Pessoas que são capazes de sentir a presença de espíritos por uma sensação geral, ou local, vaga ou material, no corpo físico. A maioria dos médiuns distingue os bons espíritos dos maus pela natureza da sensação que causa. Não precisa acreditar que existe espírito para ser médium, tá? E se acredite ou não, a pessoa tem sensibilidade, conforme nós já vimos na live anterior, na programação, antes de encarnar, a gente tem um papo com o mentor, e então combina que nessa encarnação, de repente, por uma série de resgates que eu tenho que fazer, eu resolvo que vou ter a sensibilidade para poder auxiliar o próximo e me resgatar de alguns, eu não digo erros, né? Eu não entendo que existe coisa certa e errada. As coisas simplesmente são. O certo e o errado, quem diz é o nosso ego, a nossa cultura, né? Como a gente enxerga as coisas. As experiências que não foram tão felizes, vamos dizer assim, que tem que harmonizar, ou desarmônicas, experiências do passado desarmônicas, que eu teria que harmonizar na próxima encarnação. Então, bato um papo lá com o mentor e digo, então, quando eu tiver 18, 20 anos, ou às vezes é mais cedo, isso aí varia, cada caso é um caso, cada um faz o seu planejamento encarnatório. Eu gostaria que fosse, então, despertada a minha mediunidade para eu poder auxiliar o próximo. Isso a gente já viu lá na outra apresentação, né? Então, chega uma certa idade assim, a pessoa começa a ter umas sensações estranhas, etc., começa a ver coisas. A grande maioria das pessoas acha que o cara está louco, está vendo coisas, está falando, está vendo aquela história que a gente já sabe. Mas, na real, a sensibilidade está aflorando, né? Eu lembro lá no grupo que eu frequentei lá no Estreito, há uns 20 anos atrás, acho nem sei quanto tempo faz. Nós teve uma médium que uma vez deu um depoimento, chorando, que ela desde criança tinha sensibilidade, falava via as pessoas, animais, etc. E chegou a ser internada, levar choque naquela época, na infância dela, levar choque, etc., porque ela achava que a mulher estava louca. Quando ela descobriu que ela não tinha nada demais, simplesmente essa sensibilidade, e começou a frequentar um centro, eu não lembro mais onde, mas foi um banda, foi um centro espírita, mas aí acabaram-se os problemas para ela. Mas ela dava esse depoimento chorando pelo jeito que ela foi tratada, pela ignorância do que estava acontecendo, né? Médiuns naturais ou inconscientes. Então, tem uns que assim, são inconscientes, são
produz os fenômenos sem participação da sua vontade, às vezes nem tem consciência. Tá? E tem aqueles que são conscientes ou voluntários, que acredito que a grande maioria de quem está assistindo, que tem o poder de provocar esses fenômenos por um ato da vontade. Seja qual for a vontade, também tem isso, seja qual for a vontade, se os espíritos não quiserem, se recusarem, não adianta, não vai acontecer nada. Tá? Então, vamos para a primeira parte, falar um pouquinho, dar uns exemplos de médiums de efeitos físicos. Médiums de efeitos físicos são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Aqui, entre parênteses, está os tipos, nós vamos ver alguns tipólogos, motores, translações e suspensão de materiais. Nós vamos ver, então, agora cada um desses. Mas antes, vamos ver o que é ectoplasma. Aqui está o nosso amigo Chico, tá? E aqui um médium de efeitos físicos. E essa substância branca, que seria o ectoplasma, uma substância que muda o corpo do médium, capaz de produzir efeitos físicos ou materializações. Exalação fluídica, sensível ao pensamento, visível ou invisível, plástica, inodora, originalmente incolor. Necessariamente, o ectoplasma não quer dizer que é só para efeitos físicos. Tá? Quando nós trabalhamos no atendimento, por exemplo, apométrico, onde tem alguns comandos mentais, o que nós estamos fazendo? Na realidade, no meu ponto de vista, o que os médiuns fazem numa sessão apométrica é basicamente doação de ectoplasma e a vidência ou audiência para dar as orientações ou coordenadas para no caso, quem está administrando, o coordenador da reunião, direcionar os atendimentos. Mas uma coisa que é muito interessante, quando nós vamos realizar algo, materializar alguma coisa aqui no plano material, na 3D, nessa dimensão que a gente está, por exemplo, vamos construir uma casa. Então, a gente tem que fazer um projeto, contratar um pessoal para trabalhar, comprar, etc. Leva um certo tempo, né? Até se concretizar aquela ideia que começou no mental. Tudo que existe começa no mental, no pensamento. Isso nós vamos ver lá na frente, quando estudar sobre pensamentos. Já na dimensão astral, uma coisa muito interessante, como não tem essa materialidade, as coisas são instantâneas, né? Então é muito interessante, eu ainda às vezes consigo ficar surpreso quando se dá um comando para regenerar um membro de algum irmão, por exemplo, que está ainda vibrando num estado de foi ferido na guerra, perdeu o braço, ou qualquer coisa assim, ainda está naquela frequência, naquela sintonia, você dá um comando mental e através da doação de ectoplasma também, esse membro é regenerado instantaneamente, né? E aí o cara fica surpreso, tudo. É bem interessante, mas isso é outro assunto. Tiptólogos são aqueles que produzem os ruídos, as pancadas, com ou sem participação da vontade do médium. São muito comuns, tá? Isso aqui é um quadro lá da época do Lacerda, não, do Kardec, acho que eu tirei do Google. Era na época das mesas girantes, lá que foi uma revolução, que quando começou esses esclarecimentos quando a espiritualidade resolveu com que a humanidade terrestre tivesse conhecimento dessa outra dimensão, começaram a aparecer uma série de fenômenos, entre os quais um é esse tal das mesas girantes, que virou uma moda lá na França,
e há 150, 160 anos atrás, que o pessoal se reunia para participar dessas sessões aí. Então, foi feita uma série de fenômenos espíritos para convencer, porque a gente tem muito São Tomé, né? Via para crer. Então, foi a maneira que os espíritos iniciaram a se manifestar para convencer. Hoje já não há necessidade, tá? Motores. Motores são os que produzem o movimento dos corpos inertes. Quer dizer, o corpo não tem um mecanismo nenhum para se movimentar, mas tem um movimento, é provocado um movimento de objetos em contato físico, traduzindo uma vontade, um sentimento. São muito comuns também. Isso aqui, se não me engano, eu acho que até hoje em dia se faz, isso se faz. Para ter resposta, então, que girava, era tipo uma roleta, e parava sempre na letra, ia formando as palavras uma coisa assim. Tá? Esse aqui é interessante. Ó. De translação ou suspensão, que produz a translação de objetos, movimento de um objeto de um ponto para outro, através do espaço ou a sua suspensão sem qualquer ponto de apoio. Há também os que podem elevar-se a si mesmo. Isso aqui eu me lembro, uma vez minha mãe me falou assim, eu acredito, pode não acreditar, mas isso há muito tempo. Uma vez participei de uma reunião, a gente fez uma maneira dela dizer, né? Uma cadeira sair de um canto da sala e parar no outro canto da sala. Que é esse caso aí, devia ter no meio da reunião médiuns com essa sensibilidade, esse poder aí. Médiuns de transportes que podem servir aos espíritos para o transporte de objetos materiais através de lugar fechado, que está numa sala fechada vai aparecer na outra. Né? Pneumatógrafos, os médios que permitem a escrita direta. Escrevem sobre determinados objetos sem utilizar um lápis ou uma caneta. Então é uma coisa muito interessante. E os pneumatofônicos, cada nome complicado, né? Simplesmente são os médios que permitem a voz direta sem a utilização do aparelho vocal do medianeiro. Os espíritos emitem sons através de uma garganta. Isso aqui eu não consegui entender direito como que isso funciona, mas tem a comunicação, mas sem o canal, sem o aparelho vocal do médium. Tá? Outro, médiuns de materialização, são os que doam recursos fluídicos, ectoplasma. O ectoplasma é um fluido, tá? Para materialização do espírito, ou parte do espírito, ainda certos objetos. Nesse caso aqui, a gente já viu em alguns lugares, tinha alguns iogues, né? Que materializavam flores, assim, alguma coisa assim, sempre alguma coisa pequena. As flores ou objetos em reuniões, assim, do nada aparecia uma flor, quer dizer, nesse caso aí. No caso aqui nós temos o Chico, e com a média ali de materialização, está se materializando um amigo do plano espiritual. Estou supondo que é amigo pela expressão dos dois, né? Bicorporeidade ou bilocação, aqueles que são capazes de se materializarem o seu corpo perispítico em local fora do corpo físico, é o que é desdobramento. Isso aqui é um caso muito interessante. Quem já leu alguma coisa sobre Eurípides Barçanufo, foi um médium, ele viveu lá em 1900. Seria, vamos dizer, o Chico Xavier do início do século, lá, de 1900, né? Ele tinha que nem o Chico, ele desenvolveu todas as capacidades mediúnicas. E uma delas, uma história muito interessante que se conta dele, é que ele era professor também, diretor de uma escola, professor de várias matérias, e ele estava dando aula e de repente,
chegou uma pessoa para chamá-lo, que ele era médico também, se não me engano, para auxiliar, ele tinha uma farmácia, para auxiliar no parto da esposa. Ele veio com uma carroça. Só que quando chegou lá, na pessoa, ela já tinha dado à luz, e ele já tinha estado lá, enquanto ele estava dando aula, ele fica assim, não sei se ficou com a cabeça deitado, como é que ele ficou, mas ele se deslocou, foi lá, enquanto o marido estava vindo chamá-lo, ele foi lá, auxiliou no parto e voltou. Essa história está bem descrita assim, na biografia do Eurípides Barçanufo. Né? A bilocação pode ser definida como a presença simultânea de uma pessoa em dois lugares diferentes, que é o caso. Tá? Então, o cara consegue se materializar, o corpo perispítico fica tão denso que a pessoa que está vendo está achando que é o cara mesmo que está lá, entendeu? O médium está lá. Quando, na realidade, ele tem essa capacidade de bilocação ou bicorporeidade. Transfiguração, aqueles aptos a promoverem modificações temporárias em seu corpo físico através da vontade e do pensamento. Aqui eu vou ter que dar um depoimento que eu vivenciei uma das reuniões que a gente fez uma época ali no antigo GECAM, e que a Suzane se manifestou, a Suzane, companheira de vocês aí, e é impressionante, ela estava transmitindo uma orientação de um índio, e como a face dela, a fisionomia dela se alterou, foi impressionante. Era esse caso aqui mesmo, de transfiguração. Tá? Agora vamos para os médios de efeito inteligentes, que a gente tem mais conhecimento. Tá? O mecanismo da mediunidade é o seguinte: não tem nada disso de baixar o espírito, que a gente fala, baixou o espírito, porque o espírito entrou dentro do corpo do médium, não existe isso. O que existe é o seguinte: o espírito comunicante liga o seu perispírito ao perispírito do médium. Tá? É perispírito com perispírito, não tem nada a ver com o corpo físico. Que então reproduz o pensamento pela palavra ou pela escrita. O organismo do médium, o organismo físico, é diretamente influenciado pelo perispírito do comunicante. Primeiro, a intuição, uma modalidade de telepatia, quando a transmissão do pensamento se dá por meio do espírito do médium. Ele recebe o pensamento que se manifesta e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência, nós vimos lá atrás que tem médiums inconscientes e médiums conscientes. Né? Nessa situação aqui, o médium tem consciência do que está falando ou escrevendo. E uma coisa interessante, nós somos ensinados que a gente, na escola, que a gente só tem 5 sentidos, né? Mas, na realidade, já se determinou, se configurou, se não me engano, 21 sentidos diferentes. Eu não me lembro da relação, mas a intuição eu me lembro que é um deles, tá? Esse, além dos 5. Intuição, então, seria um sentido, né? Vidência. Faculdade anímica ou mediúnica que permite a uma pessoa perceber imagens da vida espiritual, mesmo da vida corpórea, independente do tempo e da distância. A audiência, da mesma forma, permite a pessoa escutar os sons do mundo espiritual. Desdobramento, isso muito conhecido por quem trabalha com apometria. Estado no qual o espírito desloca-se e vai até outros lugares, isso através das técnicas do Lacerda, ou através do sono, quando a gente está dormindo, a gente se desdobra toda noite, acontece isso aqui. Distante ou não, fora da dimensão tempo e espaço, e descreve o que veio e o que faz. Tá? Nós vamos ver mais tarde, quando estudar os corpos,
na frequência do corpo mental, quando se considera que ali é interessante que tem todo o arquivo de todas as vivências que aquele ser experimentou. Ali não existe passado, presente e futuro. As coisas é atemporal. Tá? Então, é além da dimensão tempo e espaço. Então, quando se tem esse acesso a esse mental, a gente então, por isso que pode acessar coisas lá de trás, tá? Que já aconteceu, etc., com detalhes e coisas assim. Psicometria, faculdade pela qual o sensitivo, tocado em determinados objetos, tem relação com fatos ou pessoas aos mesmos ligados, podendo perscrutar o passado e o presente de alguém. Essa percepção se verifica em objetos, uma vez que eles estão imantados, impregnados da influência pessoal do seu possuidor. Aí me vem uma pergunta, e esses brechó que a gente vê por aí? Hoje ainda estava passando na frente de um brechó, me lembrei disso daí. Né? Às vezes a gente compra uma roupa, ou então, no caso de doações, etc. Assim. Então, me vem assim que deveria antes fazer alguma limpeza, algum tipo de limpeza para cortar essas vibrações que de repente estão acompanhando com a pessoa. Isso me lembra um caso que minha mãe participou ativamente, vamos dizer assim. Apareceu ela trabalhava com astrologia, fazia os atendimentos. De repente veio uma mulher lá, uma cliente dela, se desculpar, pedir perdão, mas o que foi? Porque quando fez a interpretação do mapa, a interpretação que ela fez do mapa dessa pessoa, ela mostrou para o marido, não sei se foi o marido e mostrou para a mulher, eu sei que pegou uma roupa lá do varal e levou para o cara para fazer um trabalho contra a dona Emília, minha mãe. Aí quando o cara pegou a roupa, ele disse assim, aqui eu não mexo, não posso mexer nisso aqui, tem muita proteção. E a mulher ficou tão apavorada que ficou com medo, receio que essa outra bruxa, que seria a minha mãe, tinha poder para fazer alguma coisa. E foi lá se desculpar. E a minha mãe disse, não tem nada disso aí, não mexo com isso aí nem nada. Né? Mas é o caso de que o cara identificou na roupa que ela levou lá do varal, que era da minha mãe, toda a relação e a proteção que ela tinha. Né? Isso aqui também, toda pessoa penetrar num recinto deixa aí um pouco de si, da sua personalidade, seus sentimentos, suas virtudes, seus defeitos. E um caso muito comum que a gente sabe é quando recebe uma visita, a visita vai saindo, vai embora e tem uma linda planta ali na saída. Ela passa a mão assim, que flor, que planta linda, etc. No outro dia a planta está murcha. Né? Então, o que aconteceu ali? Normalmente a gente se foca na pessoa, aquela pessoa é um baixo astral, não sei o quê, mas a gente esquece o seguinte, de agradecer o vegetal que estava ali, que pegou toda essa energia e transmutou. Provavelmente estava na Terra, né? Jogou para a Terra. Né? Vamos dizer que o vegetal assim se doou para harmonizar aquela energia desarmônica que iria ficar dentro do recinto. A gente nunca pensa nisso, só fica pensando, só se liga no fato daquela pessoa que tinha, ou às vezes é inveja, ciúme, alguma coisa assim, né? Psicografia é escrita sob a influência dos espíritos. Os espíritos escrevem, impulsionando a mão do médium, seja por uma forte intuição, por um controle parcial do centro motor e consciência do médium ou por uma ação mecânica.
Tudo que nós estamos vendo aqui hoje não é muito novidade, tá? Para muitos, né? Mas como eu falei lá no início, eu estou partindo do princípio e estou seguindo a sequência do material que foi apresentado, porque quando foi feito, eu acredito que se entendia que tinha muitas pessoas que não tinham bem conhecimento de tudo que a gente está passando aqui. Então, começa do A do ABC. Tá? Esses dois últimos que a gente viu, psicografia e psicofonia, normalmente são denominados incorporação mediúnica. O que ele está falando aqui realmente é o seguinte, é que não é aquilo que eu já falei antes, não ocorre a introdução do espírito no corpo do médium, simplesmente é perispírito com perispírito. Em algum lugar nas apresentações, na sequência, a gente vai verificar isso aí, um desenho assim, esse material, em alguns pontos, tem umas animações bem interessantes, que esclarece muita coisa, tá? Bom, então agora a segunda parte do que eu me propus passar para vocês hoje seria os sintomas mediúnicos, né? Tomar uma aguinha aqui, pessoal. Sintomas mediúnicos. Alterações emocionais, dúvidas, sensibilidade. Às vezes o cara explode por nada. Uma coisa muito simples. Tem uma reação que não é condizente com aquela situação ali, muito drástica, né? Sensações de ideias estranhas, mudanças repentinas de humor, crises de choro, né? Às vezes, esse caso de enfermidades inexistentes também. Isso me lembra uma das minhas vezes, há muito tempo atrás. Hoje eu sei, naquela época eu não entendia nada de espiritualidade. Hoje eu sei que ela só tinha sensibilidade, né? Naquela época eu era engenheiro, tinha uma empresa dava um ótimo plano de saúde, então era volta e meia tem uma série de sensações, quando a gente fazia exame de tudo, não aparecia nada. Muitos de vocês já devem ter vivenciado alguma coisa assim. Vai lá, faz todo tipo de exame, não aparece nada. O que é isso aí? É sensibilidade, né? Não está nessa dimensão, né? Por isso que os aparelhos não detectam nada. Sono profundo demais, desmaios, síncopes inexplicáveis, tá? Sensação de presença invisível, né? Por isso que está entre aspas ali. Necessidade compulsiva e inoportuna para descrever ideias que não lhe são próprias. Vidência e audição do plano fluídico. Isso aí está na cara, né? Isso aí, para nós, é muito comum aqui, pelo menos para a maioria do pessoal aqui. Tá? Transe psicofônico, mediunidade falante, ou psicografia, isso aqui parece que é uma redundância do que está escrito ali em cima. Tá? Produção de efeitos físicos, fenômenos sonoros, luminosos, movimentação de objetos, onde a pessoa se encontra. Isso aqui a gente teve um caso de G-Canto, um rapaz filho de uma pessoa, um casal que ia lá, que de vez em quando aconteciam umas coisas estranhas, assim, mas chegou à conclusão que e era só quando o cara estava presente. Né? Aconteceu algumas estranhas. Assim. Luz acende, apaga, cai alguma coisa, etc. Bom, aí eu falei que eu deixo eu pegar o relógio aqui, vamos verificar aqui um momento. São 10 para as 9. Eu vou continuar, pessoal. Vou continuar porque nós vamos falar sobre isso, assim, tudo bem interessante aqui.
E, se não me engano, esse é mais reduzido, aí complementa essa parte para depois a gente entrar na educação da mediunidade, tá? Então, vamos ver a sintonia. O que é sintonia? Isso aí já é material desse pessoal aí. Por sintonia, deve ser entendido como sendo a percepção do médium, que pode ser de dois tipos. Primeiro, percepção grosseira, apropriada para contatos apenas com entidades menos evoluídas, e a refinada, que já se relaciona com seres mais sublimados. Tá? Agora, qual é a diferença entre você sintonizar entre pessoal menos evoluído ou mais sublimado, ou mais evoluído? Compete aos interessados sublimar seus sentimentos, pois pertinente a eles será a qualidade do caráter das entidades contatadas. O que quer dizer isso daí? Sintonia tem a ver com, nós vamos ver na sequência aí, sintonia tem a ver com emissão. Emissão e recepção de ondas. Então, aquilo que eu emiti, pensamento, é uma onda, aquilo que eu emiti vai ser sintonizado com frequência, com outras ondas de mesma frequência. Então, se eu tiver sentimentos mais grosseiros, baixos, a onda para uma frequência mais baixa vai sintonizar com outras ondas de baixa frequência. E, por outro lado, se os pensamentos que eu emito são mais elevados, vai sintonizar com ondas de frequências mais elevadas. Tá? Vai dar uns exemplos bem interessantes, bem simples aqui, mas para gravar bem a situação. Para se atingir esse domínio entre uma coisa e a outra, não basta ser simplesmente a concentração. É preciso, como se fosse um instrumento de uma orquestra, afinar-se ao tom do maestro. Afinar-se psiquicamente. Afinar significa ajustar a sintonia. Então, resumo o que ele está falando nesse parágrafo aí, que eu tenho que ajustar a sintonia para o que eu quero sintonizar. Tá? Vejamos a sintonia. Então, ele vai dar um exemplo. Isso aqui eu acho que nem é um rádio que nem existe mais, né? Antigamente, quer dizer, nem tão antigamente assim. Né? Tem esse aparelho de rádio que tem uma antena aqui. Tá? Então, o que acontece? Todas as ondas de rádio estão se propagando pela camada atmosférica da Terra. Então, o que existe? Existem centenas, milhares de ondas. Nós estamos cercados por ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, de televisão, né? E o que acontece? Tem uma antena num rádio ou numa aparelho de televisão, todas as ondas, todas as milhares, chegam aqui na ponta da antena. A antena capta todas essas aí. Todas estão chegando ali, tá? Mas o que vai fazer a diferença de uma da outra? É a frequência, tá? Elas se diferenciam, que é amarela, vermelho, tá? Elas se diferenciam porque elas têm frequências diferentes, tá? Então, na figura do rádio, nós temos 3 ondas, nós temos 4, 5, tá? O que acontece? Para que o aparelho, esse radinho aqui, possa reproduzir com clareza o programa da emissora que deseja ouvir, aqui nós temos 5 emissoras, tá? Existe nele, no rádio, um dispositivo que seleciona, dentre todas as ondas, milhares que chegam ali na ponta da antena, existe um dispositivo que é isso aqui, é o dial. Tá? Esse dispositivo se chama circuito de ressonância. Tem um ponteirinho, o dial. À medida que o ouvinte vai movendo, o dial vai acionando, o mecanismo do circuito vai se alterando e vai capacitando a sintonização com ondas diferentes. Tá? Um exemplo para melhor compreensão. Tudo isso aí é didático, é bem simples, né, pessoal? Digamos que o ouvinte quer ouvir uma emissora com frequência 780 Hz, aquela de 2 ali, essa amarelinha aqui, está aqui, ó. Então, o que ele tem que fazer? Tem que ajustar o rádio, o dial,
na marca ali de 780, tá? Que aí, então, vai pegar aquela onda ali, vai entrar em sintonia com aquela onda, porque tanto o aparelho, esse circuito aqui de ressonância, como a onda estão na mesma frequência. Embora tenha todas as outras milhares chegando ali, ele só vai transmitir, reproduzir aquela frequência ali, tá? Se quiser ouvir outra, então vai ter que mudar o dial, entrar em sintonia com outro, né? Fazendo essas variações, então, o ouvinte passa por todas as ondas que estiverem tocando na antena, mas só vai ouvir uma de cada vez. Então, aquele dispositivo é como se fosse um filtro, ele chama aqui de freio de ondas, tá? Mas, além de selecionar as ondas, ele converte as ondas de rádio em ondas audíveis, tá? Porque o que está chegando aqui não escuta, né? É uma onda de rádio, mas através daquele selecionador lá, ele transforma, é um transdutor que chama, transforma aquela onda numa onda audível ao ouvido humano, tá? Então, aqui escolhi a figura 2, aqui não tem nada demais, né? Tudo coisa simples, tá? Agora, vamos ver essa coisa mais vermelha aqui. Imaginemos um rádio mal sintonizado, com o volume todo aberto continuamente. É fácil prever que em pouco tempo ninguém perto vai aguentar o ruído. O portador de mediunidade desequilibrada comporta-se da mesma forma. Com o tempo, a vibração desarmônica abala seu equilíbrio nervoso, tornando-o psicótico. Está aqui no livro do Lacerda, tá bom? Então, voltando lá para o nosso assunto, que é a mediunidade, tem tudo em semelhança com o funcionamento do rádio. Por isso, nós servimos do exemplo comentado acima, podemos dizer que o médium é um aparelho receptor de ondas. Não de ondas radiofônicas, mas ondas mentais, tá? E o princípio emissor-receptor tem a mesma similaridade com o rádio, que foi o exemplo que ele deu para a gente entender bem. Então, aqui tem o seguinte: a recepção de ondas de qualquer espécie só se torna possível quando o emitente e o receptor igualam suas vibrações. Então, aqui tem o nosso bonequinho, que vai nos acompanhar bastante nessas ilustrações aí. Tem um outro aqui no plano emitindo umas ondas e outro aqui, esse é onda vermelha, esse aqui é onda azul, tá? O que vai acontecer? Na figura abaixo, nós vemos um médium feito por duas entidades. Todas elas estão emitindo ondas mentais. Trabalho de mental para mental, tá? A antena psíquica do médium, como a do rádio, vai captar as duas. Então, a gente capta as duas, tá? Quanto a reproduzi-las vai depender da capacidade de ressonância, ou seja, capacidade do médium igualar as vibrações dele com a do emitente. Esse aqui, este e estes são os emitentes, e o bonequinho ali no meio, o receptor, tá? Dentro desse princípio, que é regido por lei quântica, pois só os iguais que se entendem, o médium só conseguirá reproduzir as ondas mentais das entidades que lhe são afins. Tá? Isso aqui é importante, porque a gente fala que tem um obsessor. Não é que o obsessor está circulando pelo astral e vê a figura, vou obsediar aquela figura lá. Não. Nós é que abrimos brecha para sintonizar com aquela entidade. Então, as duas ondas, tanto do obsessor, né, que está emitindo a onda, e o encarnado, que está também emitindo, estão na mesma frequência, se sintonizam, e aí já viu. Né? Incontáveis ondas mentais existem em torno de todos os médiuns, como em todas as pessoas. Não é só médium, tá? Isso está em tudo. Tá? Nós estamos cercados de ondas mentais, radiofônicas, eletromagnéticas, tudo que é tipo.
Agora, alguns, pelo despreparo, só conseguem reproduzir uma ou, no máximo, duas dessas ondas. Tá? Essa é a razão por que alguns médios não saem da repetibilidade, falta de treino e versatilidade. O que quer dizer com falta de treino e versatilidade? Estudo. Na realidade, quanto mais estudarmos, mais nós podemos auxiliar e mais nós podemos sintonizar realmente com frequências elevadas. Tá? E deixamos de ficar sofrendo quando a gente não tem conhecimento e é uma antena que recebe de baixas vibrações. Esse aqui é muito interessante. Como é que funciona essa recepção? O que é o dial, vamos dizer assim, no médium, tá? Então, bem devagar aqui para entender. As antenas psíquicas do médium são os seus chakras, principalmente o chakra coronário e o chakra frontal, tá? O chakra coronário está conectado lá com a glândula pineal ou epífise aqui. Então, essas ondas que chegam aqui vêm para o pineal, capta pela pineal. E pelo frontal está relacionado com a pituitária ou hipófise. Tá? Sendo que, nós vamos ver mais detalhadamente no estudo de glândulas lá na frente. Tá? A pineal é a transdutora, lembro lá do rádio, tinha um transdutor, né? Das ondas mentais recebidas. Comparado ao rádio, ela vem a ser o circuito ressonante, então, que permite selecionar as ondas mentais e convertê-las para o nível das sensações físicas. Vou repetir isso aqui. A pineal, tá? É o circuito ressonante que permite... A pineal seleciona as ondas mentais e converte para o nível das sensações físicas. O desempenho ordenado da pineal ou epífise é fundamental ao perfeito e constante estado de equilíbrio emocional do ser encarnado. Mesmo que desse se exclua a faculdade mediúnica, pois não é só isso a que ela se presta. Muito tempo se achou que a pineal só servia para o desenvolvimento até a puberdade, depois ela não tinha finalidade nenhuma, como se o todo fosse criar coisas sem finalidade. Diante dessa complexidade que nela se encerra, podemos dizer que ela é o elo incompreendido entre o homem, espírito, e o homem humano. Na bibliografia espírita, principalmente nas obras do André Luiz, nós vamos lá na frente também, tem muita referência sobre a pineal, sempre através da pineal. Acho que talvez aqui, se não me engano, na própria apresentação vai já ter alguma coisa. Tá? A figura representa o circuito ressonância do ser encarnado. Aí está o conjunto seletor e transdutor de ondas mentais. Por conseguinte, a trilha por onde escoa a radiação fenomênica, chamada de mediunidade. Tá? Então, aqui, vamos ver. Nesse livro aqui, Nos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Chico, extraído do livro lá. Em todos os processos medianímicos, não sei quem está falando lá, se é o mentor, mas foi extraído, por isso está entre aspas. Em todos os processos medianímicos, nós não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. Bastar-nos a sucinto exame da vida intracraniana, onde estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. O cérebro, está falando sobre... Pareceu-nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico, à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios
incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. Esses livros, essa bibliografia psicografada, normalmente é muito poética, assim, às vezes tem que traduzir o que o cara está, o que foi escrito, o que foi passado. A pineal brilhava como um pequeno sol azul, olha aqui. Mostrando o que a gente explicou antes, tá? Reparei admirado os feixes de associação entre as células corticais vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Importância e apreciação dos centros cerebrais que representam base de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Os centros cerebrais que eles chamam é os chakras, tá? Que a gente viu ali, o frontal e o coronário. Sabendo que para que ocorra perfeita sincronia do trabalho entre dois distintos dispositivos, seja necessário e indispensável que ambos estejam funcionando a contento, deduzimos o quê? Que manter o controle emocional é que resultará na sintonia mental. Logo, conclui-se ainda mais que tudo depende da vontade pessoal daquele que isso vier a se dedicar. Então está o nosso amigo aqui, relacionado com o radinho. E aqui as ondas dos dois entidades do outro plano. Tá? Seguindo ainda, vamos pegar um pouco mais desse livro. Fala, vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação das correntes mentais que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Tá? Comparemos nosso companheiro encarnado a um aparelho receptor, quais os que conhecemos na Terra nos domínios da radiofonia. Está repetindo o que a gente já viu lá. Tá? Isso foi psicografado pelo Chico. A emissão mental do mentor, então, no caso, o mentor, condensando o pensamento e a vontade, envolve o médium em profusão de raios que lhe alcançam o campo interior, primeiramente pelos poros, que são miríades de antenas, sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Essas impressões apoiam-se no centro do corpo espiritual que funcionam à guisa de condensadores. Ali é os chakras, né? Atinge de imediato os cabos do sistema nervoso. É que ele dá uma comparação tipo com um aparelho físico, tá? Desempenhar o papel de preciosas bobinas de indução, acumulando e saindo um átomo e constituindo automaticamente no cérebro. Resumo, ele dá aqui uma explicação, como eu vou colocar o PowerPoint lá, se quiserem vocês bem com calma isso daí, tá? Mas ele está simplesmente dando todo o trajeto da frequência, da onda que é emitida pelo mentor até como que se desenvolve no médium, no receptor. Tá? Resumindo aqui, o resultado assim, processo, as ações, as reações mentais vão determinar vibrações criativas através do pensamento ou da palavra, considerando-se o encéfalo como uma estação emissora e receptora e a boca por valioso alto-falante. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos e dos pés ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos que trabalham na feição de guindaste, condutores, transformadores e analistas sob comando direto da mente. Tudo é mental, tudo é no plano mental, né? Por isso que é bom, eu vou disponibilizar as apresentações. Sugiro, se tiverem tempo,
que deem uma lida com calma e estude isso daí. Porque aqui é hoje em dia é o seguinte, não estuda quem não quer, porque a quantidade de informação que existe através da internet é impressionante, né? Só tem que ter vontade, que é o que nós estamos falando aqui. Tem um detalhe a ser esclarecido. O rádio possui o dial que está aqui, que é acionado manualmente e permite a emissora que esteja ouvir. Agora, o corpo humano não possui nenhum dispositivo manual que, se houver, permitiria, ao tirar de controle, selecionar uma determinada onda mental. Tá? Como o corpo humano não possui tal dispositivo, então, esse controle pode ser criado, ou melhor, pode ser desenvolvido. Para lembrar, veremos no estudo dos chakras os comentários sobre a tela etérica e suas funções controladoras. Isso é outro assunto lá para apresentações. Vão ter apresentações específicas sobre os chakras e sobre a tela etérica, que é a tela que faz a proteção na entrada dos chakras. É um filtro de seleção de ondas. Tá? E quando essa tela está rompida, aí você tem interferência, às vezes, de baixas vibrações que não tem segurança. Tá? Como é muito importante no difícil exercício da mediunidade que o médium faça cercado de confortável segurança, além de estudado, acrescentaremos algumas outras informações. Pegando lá o livro do Lacerda, a ação maléfica de desencarnados sobre encarnados, que normalmente se classifica como obsessão, quase sempre se instala através de desordens do medianismo. Em última análise, todo obsediado é um médium que não sabe das suas potencialidades, nem como funciona a sua faculdade especial. Ele ainda fala assim, imaginemos sempre o mesmo exemplo, né? Um receptor de rádio mal sintonizado. Tá? É fácil prever que em pouco tempo a gente já falou isso. Tá? Com o tempo, a vibração desarmônica abala o equilíbrio nervoso, tornando-o psicótico. Agora vamos pegar outro livro, Libertação, também psicografado pelo Chico. Só essa frase diz assim, ó, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. Por quê? Por causa da sintonia. É imperioso reconhecer que a maioria das almas asiladas nesse sítio vieram ter aqui obedecendo a forças de atração. Isso aqui é a continuação do assunto que está desenvolvendo no livro. Tá? Incapazes de perceber a presença de benfeitores espirituais que se encontram entre os homens encarnados, em tarefa de auxílio, em vista do baixo teor vibratório que se precipitaram, através de delitos, não encontram senão o manto das sombras em que se envolveram. E desvairadas, essas almas, sozinhas, procuram as criaturas desencarnadas com que elas se afinam, agregando-se naturalmente a esse imenso cortiço com toda a bagagem de passores. Então, isso aqui para quem viu o nosso lar, é o caso quando o André Luiz desencarna, vai parar lá no grau. Como é que chama? O benfeitor, não. O assistente espiritual está do lado dele, só que não enxerga, porque está vibrando noutra frequência, então está só entrando em sintonia com todos aqueles que tem bem um quadro assim, tudo meio escuro, as pessoas caminhando, todo mundo perdido, os desencarnados, né? Até que chega uma hora lá que ele muda de frequência e fala, meu Deus, me ajuda. E aí ele consegue enxergar do lado dele um enfermeiro que leva ele para o hospital para ser tratado. Portanto, aqui ele deve estar falando sobre o umbral, né? Portanto, aqui sofrem a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam nessas regiões, são os magos, né?
onde os frutos amargos da maldade e da indiferença enchem os corações. Então, está falando do umbral onde tem as frequências e vibrações baixas, né? Aqui um outro livro interessante que eles colocam sempre o livro, o capítulo e onde você e o texto que eles pegaram. O Moreira, que é o tal desencarnado na história do livro, que assumir apaixonadamente a defesa da menina, perdeu a calma. Retomou a insolência de que desertara e clamou para mim em voz alta que, apesar de possuir 6 meses de evangelho, sentia muita dificuldade para não reunir a turma dos companheiros de outro tempo a fim de punir o velho Dom Juan com rigor de meirinho implacável. Dom Juan devia estar dando em cima dessa menina aqui na história. Apreensivo, roguei a ele que se calasse por amor ao bem que nós propunhamos realizar. Moreira assustou-se ao ouvir a recomendação. Expliquei então. Nas imediações, irmãos infelizes teriam ouvido a intenção que ele formulara, quanto aqueles que simpatizassem com a ideia, com toda certeza, demandariam a residência dos Torres, que devia ser lá estava a menina, sondando brechas. Valia-me o desejo para transmitir-lhe avisos que me foram extremamente úteis nas minhas primeiras experiências de homem desencarnado em processo reeducativo. É o caso quando a gente, às vezes, está com raiva, né? Por mais estudo que a gente tenha, a gente tem uns momentos de baixo, de repente perde a calma e diz algumas coisas de baixa frequência. Então, é bem isso aqui. Vai ter alguns irmãos que estão vindo ali, de repente, conforme a situação, vão tentar se sintonizar para vibrar baixo, né? Disse-lhe que aprendera de vários benfeitores que o mal não merece qualquer consideração além daquela que reporte a correção. Tá? Entretanto, é o que eu estava falando, se ainda não conseguimos impedir o acesso ao coração na forma de sentimento, é forçoso não se pensar nele. Contudo, se não contamos com o recurso para arredá-lo imediatamente da cabeça, é imperioso evitar a palavra, a fim de que a ideia infeliz, já articulada, não se faça agente vivo de destruição. Tá? Isso aí é bem importante, no meu ponto de vista. A gente sente, pensa, tá? E às vezes transforma isso em palavras, né? Palavras de baixo calão, etc. E tal. Então, antes de falar, é bom medir bem, pensar bem, mas às vezes não dá tempo. Né? Quando vê, já foi. E quando a palavra está emitida, não tem volta. Ela foi. E palavra é vibração, é energia, é som. Som é vibração. Né? Emitiu, está emitido. E o que a gente sabe, que nós emitimos, nós recebemos de volta. O universo é bem condescendente conosco. Salientei que o ambiente ali estava limpo de influências indesejáveis. No entanto, Moreira falara abertamente e companheiros não distantes, interessados em nosso regresso à fluidade mental, teriam assinalado a sugestão. Aí, tudo isso para mostrar a importância da palavra emitida. Né? Já começa no pensamento. Né? Moreira, nos apuros do aprendiz, que reconhece a prova errada, perguntava o que fazer, mas não tive dúvida. Esclarecemos que habitávamos agora o plano espiritual, onde pensamento e verbo adquirem muito mais força de expressão e de ação que no plano físico. Tá? Aqui no plano físico já tem pensamento e palavra, verbo, né? Um peso. Tudo no plano espiritual tem mais velocidade,
que a gente já explicou lá no começo, por causa da imaterialidade. Tudo é instantâneo. Às vezes a gente tem alguns atendimentos que aparecem, surgem, se manifestam. O espírito diz, como é que eu vim parar aqui? Quem que me trouxe aqui? Porque é instantâneo. Pensou já na mesma... Pensou, e a velocidade do pensamento, já aqui no plano físico, já é rápida, mas no plano espiritual mais rápido ainda. Para ver um exemplo, pensa na Lua, volta. Pronto, já foi na Lua, já voltou. Ainda está pensando, não me engano, está na Lua cheia. Né? Enquanto que a luz leva 1 segundo para chegar. São 300 mil quilômetros por segundo, mais ou menos. A luz leva 1 segundo para chegar na Lua e mais 1 segundo para voltar. O pensamento foi, pensou na Lua, voltou, já foi instantâneo, bem mais rápido que a luz. Isso aqui é ótimo, um pequeno trecho desse livro Missionários da Luz, com grande aprendizado. Sempre temos bons amigos na zona superior a que nos encontramos, mas, em certas circunstâncias, nós nos afastamos voluntariamente deles. Então, a responsabilidade da sintonia é toda nossa. Veja outro trecho do livro abordando outro assunto. Diz o instrutor Alexandre, não estranhe, os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da morte física, segundo as tendências que são peculiares. Como acontece nas congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. E mais, a maioria aqui, esclareceu o instrutor, é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas às quais se reúnem e na atmosfera dos lares que as acolhem. Não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Isso a gente já sabe. O umbral lá é super organizado, às vezes mais organizado que nós aqui, né? Dependendo do nível do umbral, né? Essas organizações existem em grande número, não obstante os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhe inspiram as fundações. Em semelhantes agrupamentos, dominam os gêmeos de perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os anos do mal em sua verdadeira significação. Isso é o que o Alexandre está relatando ali. Não sei para quem, se era para André Luiz, tá? Padrão vibratório, no mesmo livro. Essas partes dos livros aqui, inclusive eu já falei isso, nós vamos ter algumas apresentações que não tem muita animação, é só texto, mas é importante. Então a gente vai lendo parágrafo por parágrafo e depois vocês com acesso ao PowerPoint podem devagarzinho ir estudando novamente. Padrão vibratório missionário da luz, Chico Xavier. A vida no mundo espiritual. Constituía-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades. Alexandre, a genitora desencarnada, que vai contar uma historinha, se não me engano. A genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e eu. Com grande surpresa, vinha saber que esse companheiro nosso, de nome Messérgio, funcionaria na qualidade de intérprete junto ao sacerdote infeliz. Isso é a sequência da história que está sendo relatada. Messérgio fora padre militante e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Marinho não os veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria os colegas. Entraria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do novo colaborador.
Admirando a sabedoria que presidia semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, segui atenciosamente o grupo que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. As entidades inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número. Nenhuma delas nos registrava presença. Por quê? Por causa da frequência diferente, em virtude do baixo padrão vibratório que se mantinha. Então não havia sintonia, estava em outra frequência. Mas se sentiam à vontade no contato com os companheiros encarnados, que deviam estar na mesma vibração. Permutavam impressões entre si com grande interesse e, através das conversações, deixavam perceber seus terríveis projetos de ataque e vingança. Voltando ao livro. Então, isso aqui só para mostrar que aqui eu pensei que ele ia continuar a história, só para mostrar aqui o quê? Que as entidades do plano espiritual que foram lá em auxílio, que estavam numa frequência mais elevada, não são identificadas por aqueles que estão lá com uma frequência mais baixa. Mas os seres encarnados que estavam com uma frequência baixa, esses entram, os seres de baixa frequência conseguiam entrar em sintonia, embora não estivesse ali do lado os auxiliares do plano espiritual, e eles não enxergavam por terem uma frequência mais elevada, então não havia sintonia. Agora, vale lembrar aqui que a nossa sintonia com os habitantes dos planos espirituais não é feita só através dos pensamentos, mas através das nossas atitudes, dos nossos vícios, da bebida, do fumo, das drogas, do sexo desligado, etc. Tá? Então, era isso que eu queria apresentar hoje, pessoal. O próximo assunto vai ser esse, que é desenvolvimento e educação da mediunidade. Tá? Eu vou parar de compartilhar aqui. E se alguém quiser falar alguma coisa, já que está todo mundo escondido, vamos esconder também. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Estão me escutando? Eu estou escutando. Alô? Sim. Tá, posso encerrar então? Você gravou a aula porque eu vou querer assistir de novo. Não, estou gravando, ainda estou gravando. Eu vou disponibilizar o vídeo lá, e o PowerPoint. Muito boa a aula, muito obrigada. Está muito baixo, eu não estou escutando. Alguém está falando alguma coisa, eu não estou escutando nada aqui. Alô, pessoal? Oi, eu estou escutando. Eu vou encerrar então. Eu vou pegar o fone de ouvido aqui, deixa eu ver se consigo, porque eu não estou escutando nada. Alô, e agora? Eu estou escutando uma boa.
Tá. Eu estou escutando, agora não sei se... Tá, agora melhorou o som, estava muito baixo, Posso encerrar? Alguém quer fazer algum comentário? Excelente apresentação, seu Átila. Não, a apresentação, o material é muito bom, por isso que eu digo assim, se a gente continuar, acredito que vamos continuar, acompanhar, vai ser riquíssimo o material, vai ter muito material de estudo, é bem interessante. Tem umas apresentações com umas animações, assim, fica tudo muito claro, assim. Ok? Ok. Então tá, pessoal, vamos encerrar, porque eu não estou escutando ninguém. Isso vai ficar gravado e vai ser passado no grupo? Sim, já tem as outras anteriores, eu vou passar no grupo aqui. Tá? Beleza. Tranquilo. Excelente aula, Átila, muito obrigada. Oi? Muito boa aula, muito obrigada. Não, as apresentações são ótimas, Pessoal, boa noite, etc. e tal. Estou encerrando, tá ok? Tá, boa noite. Boa noite, vou encerrar aqui a gravação, para não perder. Encerrado, né? Ok.